ninguém faz nada sozinho. Certo. Quem acha que tá achando errado, porque no final das contas todo mundo precisa de ajuda, todo mundo foi cuidado, todo mundo em algum lugar afeta e é afetado. Caramba, se não fosse a minha E a mãe, minha mãe escondida. Obrigada, mãe. É só nesse momento que eu precisei dar um corte, as pessoas ficaram com medo, porque não mexe com meu filho. Eu sempre me senti muito isolada, porque eu falei assim, cara, eu sou uma menina legal, eu tenho muita coisa pra passar pra ele. E eu quero que esse serzinho tenha um pouco de mim também. Eu quero contribuir pra isso, que é nesse lugar da vila que você falou. Mas eu me identifico porque sou uma filha de pais separados. Meus pais se separaram, eu tinha 1 ano de idade, então eu vivi isso. De estar 15 dias lá, 15 dias aqui. Quando a gente vira mãe, a gente realmente se transforma numa outra pessoa. E a gente vai descobrindo essa nova mulher. Uau, que energia, quantas verdades! Esses foram só alguns flashes do que você vai encontrar na nossa conversa de hoje. Eu sou Ana Luísa Meirelles, mãe de 2, orientadora parental, criadora da Universidade de Paz. Reunimos cursos, palestras e atendimento para você e para empresas. E para você que é novo aqui, meus boas-vindas com todo o carinho. E para você que já nos acompanha, prepara o café e chama as amigas e vem. Me diz uma coisa, sabe quando você sente algo e você ouve, se conecta e te inspira? E aquilo te move? É isso que trazemos no nosso podcast Café com Paz. E hoje, com 4 mulheres extraordinárias. Elas brilham nos palcos, na TV, no cinema, mas agora vamos mergulhar nas personagens e na vida real dessas atrizes, explorando as alegrias, os desafios e as transformações da maternidade e da relação com suas próprias mães e famílias. Do palco para a vida, prepare-se para se inspirar. Primeiro, a força e a versatilidade de Jessica Ellen. Brilhando na TV, novelas e no palco do Rock in Rio, ela nos mostra a potência da mulher que equilibra a arte com a vida de mãe e filho, com uma vulnerabilidade que desarma e conecta. Em seguida, a estrela dos musicais, Helga Nemetz. Conhecida por papéis icônicos, Helga nos convida a refletir sobre a redescoberta na maternidade e o legado de amor e liberdade que construímos para nossos filhos. Depois, a paixão e o instinto de Giovanna Zotti. Atriz, bailarina e cantora, Giovanna nos revela a força inabalável da mãe leoa, que protege, ama e se entrega à maternidade com uma autenticidade que inspira. E para fechar, a voz e a perspectiva única de Maria Bia, com uma carreira marcante no teatro, musical e na comédia. Maria Bia desmistifica o papel da madrasta e nos lembra da importância vital da vila e do amor que constrói famílias. 4 mulheres, 4 histórias, uma única jornada, a da maternidade. Prepare-se para uma conversa que vai tocar a alma, te fazer rir, refletir e, acima de tudo, se sentir profundamente conectada. Este é o episódio especial com o elenco de Mães, o musical. Não perca! Um musical maravilhoso com produção de Cláudia Raia e direção de Jarba Holmes de Mello e uma equipe incrível. Bem-vindo a mais um podcast Café com Paz da Universidade de Paz. Eu sou Ana Luísa Meirelles e estamos aqui com essas atrizes, cantoras, dançarinas maravilhosas no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado, em São Paulo, e com um musical maravilhoso que é a Mães, o musical da Broadway, que vem aqui atuando, encenando em São Paulo e que está indo para o Rio de Janeiro. Então, vamos aqui conversar, contando um pouco aqui de cada uma dos personagens. Jéssica, você interpreta a Dani, Sim. Que é uma mãe gravidíssima, romântica, naquela fase linda da maternidade. Sim. Como foi para você, como tem sido interpretar, assumir esse papel? Tem sido muito interessante, porque eu também sou mãe recente, né? O meu bebê vai fazer 3 anos agora em dezembro.
E acho que o espetáculo ele fala desse encontro bonito de 4 amigas que vivem momentos distintos da maternidade. Elas se reúnem para fazer uma surpresa na casa da Dani, então fazem um chá de bebê intimista com essas amigas e elas acabam trocando confidências, né? E um pouco dos processos que cada uma vive, né? Cada uma vive uma realidade diferente, uma maternidade diferente. E a Dani é essa personagem que romantiza toda a gravidez, os processos com o bebê, o encontro com o marido, tudo ela acha que é lindo, nada de ruim ela acha que vai acontecer com ela, até ela viver a realidade e entender que nem tudo são flores. Tudo isso é um processo, né? São vários processos. Vários processos. Sim. E a Helga interpreta aqui a vida da Tina, que é uma mãe separada, que fica ali equilibrando as demandas da vida, que trocou de carro. Amo essa música. E como foi para você mergulhar nesse papel? A Tina, ela é aquela mãe que é vaidosa, que ainda, né, que lembra de quando ela ainda não era mãe, que ela era bonita, que ela era gata, que ela é sensual, que se preocupa com o corpo, que quer emagrecer, que vive de dieta, que trocou um sedã por uma minivan para caber os 3 filhos e que recentemente se separou e vive esse momento de não saber lidar com a separação. É uma fala que ela diz para Dani: como é que eu vou fazer agora, depois de 12 anos de casamento, aprender a ser mãe solteira, né? Então ela ainda ama esse marido, ela ainda ama o pai dos filhos dela, então ela vive aí nesse dilema entre ficar 15 dias com os filhos e deixar 15 dias os filhos com esse homem que ela ainda pensa como seria se ele não tivesse que ir. E que ela fica em alguns momentos na alegria de que ela vai ter um tempo livre e na tristeza de que vai ficar sem os filhos. E na verdade é isso, ela fica nesse dilema: vou ser livre, mas será que eu quero? Ai, agora eu posso flertar, mas será que eu quero? Não tenho mais paciência. Ela está vivendo esse dilema. E que mãe e pai que não vive isso? Sempre. É verdade. Giovana, você que interpreta a Márcia, mãe de 5 filhos, mas você só cuida de filhos, né? Sim. Que vive nesse desafio de dar conta de tudo. Como foi para você atuar nesse papel? Eu não sou muito boa de falar a sinapse dos personagens, mas eu fiquei imaginando que eu sou mãe mesmo, né? Na minha vida. Eu tenho um filho de 20 anos que nunca me incomodou, mas dá trabalho. Fico imaginando 5, né? E essa mãe, ela tem 6, na verdade, com o marido, né? Verdade. O pai do meu filho também me deu trabalho quando eu estava grávida. Eu vou fazer esse adendo porque eles dão trabalho. Certo. Eu estava gravidíssima, tomando meu café, e ele subiu o telhado para arrumar um telhado. Lógico, caiu. Ficou só um tomate assim na parede, porque eu saí correndo. Ele quebrou o pé, eu fiquei grávida e empurrando uma cadeira de rodas. Meu Deus. O resto da minha gravidez. Então, eles dão trabalho, viu, gente? Não se engane. E a Márcia, ela optou de ser essa dona de casa, né? Que altura, assim como a gente questiona, que altura da vida que ela realmente quis ser essa dona de casa, ou ela precisou, esse fogo, e ninguém dá valor, né? Às vezes, o questionamento é na própria família mesmo, né? Sim. Ela se sente invisível. E lá fora também, né? Quando sai com seu marido, né? Se é dona de casa, né? Não tem valor. Mas é muito amor e renúncia também, né? Porque a minha mãe também fez isso e foi incrível, mas é uma dedicação, é uma loucura, né? É uma loucura. Tá bem louco. E a gente tem muito essa sensação, quando a gente vem assistir, curtir esse espetáculo, a gente se emociona demais e a gente também se diverte demais, porque a gente se conecta muito e a gente vai vivendo essas dores, essas emoções, maravilhoso. E a Maria Bia, que é a Júlia, uma advogada workaholic, decidida, sempre pronta, mas que tem ali a sua sensibilidade. Como foi para você incorporar esse personagem? Olha, a Júlia, acho que não foi até um desafio tão grande, porque você sabe que eu já sonhei mesmo em ser advogada? Olha! Nessa época, tem essa coisa da comunicação, assim, meus pais sempre falavam pra mim assim, essa menina tinha que ser advogada, porque eu tinha argumento pra tudo, né? Mas eu acho que a Júlia, ela tá naquele lugar da mãe que trabalha muito,
E tá sempre tendo que conciliar esse tempo do trabalho com os filhos. Então ela fica nesse dilema, né? Será que eu tô perdendo coisas ali da infância, da adolescência, porque eu tô trabalhando? Porque as mães também, as mulheres, elas têm que realizar os sonhos delas, né? Sim. Então, o que a gente abandona de sonho para um filho? O que a gente consegue conciliar? O que a gente consegue ainda ser quem a gente é, né? Porque eu sinto que quando a gente vira mãe, a gente realmente se transforma numa outra pessoa. E a gente vai descobrindo essa nova mulher. Inclusive, eu brinco muito com a minha mãe, porque a gente tem uma cena aqui que tem umas falas de mãe, e minha mãe fala muito isso. E a gente brincava Por sinal, assim, as falas de mãe são ótimas. é tudo culpa da mãe. E a minha mãe fala, eu vou mudar, vocês vão ver. Aí a gente cantava a música pra ela, que vem essa nova mulher de dentro de mim. Tipo assim, uma zoação assim com a minha mãe. Mas eu acho que a Márcia não, a Márcia é essa daqui. Eu acho que a Júlia foi um grande presente, assim, pra mim, porque essa peça, assim, a gente poder trabalhar com esse tipo de comédia e falar desse lugar maternal, né? Eu tenho a minha mãe como uma grande fonte de inspiração, assim, para mim. Eu já escrevi uma dramaturgia que fala que tem a minha mãe. Eu fiz uma peça que era poesia de Augusto dos Anjos, e minha mãe é professora de literatura, é professora de português. Então, fui descobrindo isso. Minha mãe que me levava no teatro. Eu ia assistir as peças da Cláudia Raia, no Fuja da Raia, nas Raias da Loucura. Então, tem esse lugar maternal, assim, pra mim. É muito bom poder retribuir até o que minha mãe já fez pra mim. Ela estava aí ontem, inclusive, veio assistir a peça da minha família. Sim. Então, é muito bom poder proporcionar o que eles proporcionaram pra mim também de cultura, né? De estar aqui nesse lugar. Você vê que a Maria Bia vai trazendo aqui toda essa reflexão e essas emoções que muitas mães e mesmo os pais também vivem isso. Essa dúvida entre estar no trabalho, que é uma coisa que é apaixonada, que ela curte, que ela batalhou, que quis, e o filho em casa. Então, se está com o filho, acho que tinha que estar no trabalho. Se está no trabalho, acho que tinha que estar com o filho. É um desafio enorme. E quanto, na verdade, também a presença e o papel que as mães e os pais têm na nossa vida é maravilhoso, é muito importante, né? E tem outra coisa aqui deliciosa que eu também tenho que contar. Você acabou de falar da Cláudia aqui. Eu também sou uma atriz amadora de musical. Então, já há 2 anos, eu fui fazer o Mamma Mia no Clube Pinheiros. E chamei personagem que você fez? Eu era só uma das gregas. E a minha filha, que não queria de jeito nenhum, topou, se apaixonou e ela era uma das amigas da Sophie, né? Então, mas aquilo foi uma coisa maravilhosa. E foi tão maravilhosa, imagina, eu junto com a minha filha. Ai, foi uma coisa linda. E depois já fizemos mais o Grease e esse ano fizemos Footloose. Então, olha que delícia. E a gente entende do musical como aquela energia, como aquela vibração, a música, tudo é muito gostoso, né? É muito gostoso. Energia igual a energia de um musical. E a arte é muito poderosa, né? Com a comunicação através da música, do texto, do drama de um personagem, de uma piada que a gente faz com temas que são delicados, desafiadores dentro da maternidade. Acho que a arte tem uma comunicação muito direta, né? Através do humor, da comédia, da própria música, que é muito sinestésica, né? A gente ouve e já sente na hora. Né? E essa conta de estar no trabalho querendo estar com o filho, estar com o filho querendo estar no trabalho. Eu moro no Rio, então eu fiquei 2 meses direto aqui, com uma saudade enorme do meu filho, ainda tendo que fazer esse bate-volta em Rio, São Paulo. E isso, ao mesmo tempo, me traz um exercício da presença, né? Que quando você esteja inteiro no seu trabalho e quando você está com o seu filho. Não adianta você estar com o filho tendo que resolver coisa no celular do trabalho, estar no trabalho com a cabeça longe, porque você não está em nenhum dos 2 lugares. Então isso para mim tem sido um exercício diário, assim, de quando você está na presença com toda a tua totalidade. E o que você está falando é essencial, né? Porque muitas vezes, até você tem mães que estão ali sempre presentes com os filhos, mas não estão realmente conectadas. Então, esse exercício também de um tempo de qualidade é muito bom, né? É muito bom. Eu nem imagino como está sendo esse desafio para você à distância, né? Aquelas dorzinhas que dá. Eu já passei. Levava para os camarins às vezes, né? E aí, esse fim de semana ele quase veio, mas eu consegui resolver. quando você descobre, eu sofria nas coxias, daí um dia eu descobri, tava ele, meu nenenzinho com o pai,
Eu falei, mas gente, tem um lugar melhor que ele podia estar na vida, que é com a mãe, com o pai. E a qualidade é até hoje assim, quando eu estou com meu filho, por ser mãe artista, né? E ele sempre sabia, mãe volta, não é essa coisa que dizia pra mãe, sumia das crianças, dizia, mamãe volta. Sim. E quando está muito presente, né? É. Às vezes ele enjoa um pouco também. Bom, gente, esse musical é um espelho da vida real, cheio de humor e verdade. Então, quando eu vim aqui, e o que eu achei muito interessante, também tinha muitos homens. Não era só mulher. E de todas as idades, né? Então, a voz, inclusive as crianças, dão muita risada. Né? E como é importante, né, a gente trazer essa rotina, esse dia a dia da vida. E o que é muito legal, a importância da rede de apoio. Nossa, eu ia falar isso agora. Só é Né? possível. Só é que você possível tem. com a rede de apoio. Então, o pré-chá de bebê que vocês fazem, né? E que é onde a gente vê que tem as amigas e que cada amiga tem o seu jeito, porque é assim mesmo. Na vida é assim. E muitas vezes também, quando as amigas se tornam mães, a gente vai percebendo estilos diferentes. E que umas têm mais qualidade para aquilo, tem mais desafio naquilo, e outra, às vezes, é o oposto. E como às vezes a facilidade de uma de ver uma coisa para outra, ai meu Deus do céu, mas como que ela dá conta? Sim. Né? Então, essa troca que vocês fazem, eu tenho certeza que a gente se conecta tanto, e por isso que eu acho que é tão emocionante, né? E ao mesmo tempo tão divertido, porque vocês vão trazendo os desafios, os causos, os obstáculos. E as com coisas muito humor. todas as mães se identificam com todas as questões, tanto as mais engraçadas, quanto as mais difíceis, as mais tristes, as mais desafiadoras, né? Então, eu acho que o legal dessa peça é que ela vai pegando em todos esses lugares. Tanto da identificação com a comédia, tipo, quando aquela cena do xixi, por exemplo, Nossa. dos peitos, né? E a gente vê elas rindo e se cutucando, é assim mesmo. Quanto a cena, por exemplo, do 15 dias, que ontem tinha uma moça aqui na primeira fila chorando pra caramba, e aí eu fiquei imaginando, com certeza essa aí também deve ser uma mãe que tem que é separada, que vive essa experiência, que é separada do marido, e que o filho Nossa. fica lá e fica cá. E você conseguiu perceber isso? A gente percebe, né? Porque a gente está bem próximo aqui, Sim, quando elas estão sim. aqui bem pertinho da gente, a gente percebe elas rindo, se emocionando, né? Então, assim, acaba criando uma identificação em todos os lugares, assim, do espetáculo. E você que ia começar a falar da rede de apoio, como você sentiu isso e como você tem vivido isso? Cara, eu tenho uma família muito grande, né? Então eu conto também com a rede de apoio da minha família e da família do pai do meu filho, e a gente se reveza muito no apoio dessa criação. E para além de ser o apoio do tipo com quem deixar a criança, é também ensinar para essa criança que ela pode ter outras referências de afeto. Sim. Porque nada Sim. substitui pai e mãe, isso a gente sabe. Mas o papel do avô e da avó, o papel da tia, a minha irmã chega em casa, ela, o que tu quer? A titia vai dar estraga todo, meu filho, fazendo tudo aquilo que você fala assim. Fica na disciplina, Sim, não, sim. tá na hora de comer, não tá na hora da televisão, tá na hora de brincadeira. Mas ao mesmo tempo, isso é saudável, né? A gente, como pais, a gente oferece coisas que são únicas, e essa rede de apoio também, né? E a escola também, passa a ser uma nova rede de apoio, a interação com outros bebês, com outras crianças. E, na verdade, né, tem um termo em Yorubá que fala sobre a importância da gente. A gente só é possível quando a gente é junto. Porque ninguém faz nada sozinho. Certo. Quem acha que tá achando errado. Porque no final das contas todo mundo precisa de ajuda. Todo mundo foi cuidado. Todo mundo em algum lugar afeta e é afetado. Então que tipo de afeto você quer não só ter e transmitir, como deixar a marca, né? Em alguma pessoa. E isso no bebê, na criança, fica muito forte, muito nítido. Assim. E quando a gente fala da rede de apoio também, como é importante a gente contar com o pai, não é só na ajuda não, né? Com o parceiro, né? E com toda a família e os avós. E daí a gente percebe que às vezes tem mães, não, o marido faz tudo errado, então ela quer dar conta de tudo. Gente, não vai dar. E o marido acaba ficando frustrado. Então a gente tem que entender e aceitar também que cada um vai fazer da sua forma. Sim. E a criança, em qualquer idade, ela vai percebendo que aquilo é o estilo da mãe, aquilo é o pai. E se aquele pai é o pai que Deus deu, é o pai que é para lá ter, né? Às vezes a gente quer mudar tanto, quer colocar um escudo, né? Um filtro, ou da avó, ou do avô que fala desse jeito, a tia que faz tudo errado. Mas
essas experiências e essas conexões que os filhos têm a possibilidade de conviver é maravilhoso, né? E é o que vai criando a própria identidade, né, da Sim. criança, do indivíduo. E recentemente eu vi, ou alguém me falou, eu não lembro, um depoimento de uma criança de 7 anos que dizia assim: eu amo meu pai, eu só não gosto do marido da minha mãe. Então você vê que a criança ela entende, ela percebe que ele é maravilhoso pai, mas não é um bom marido para a mãe, né? Então assim, não adianta. As crianças elas percebem muito mais Muito mais. do que os adultos. É. E como você falou, né? Tem uma frase que diz muito que a gente precisa de uma vila para cuidar de uma criança. E eu trago uma reflexão. Ou a gente precisa de uma criança para cuidar de uma vila. Porque quando nasce uma criança, é uma família, Sim, é o entorno inteiro que que se mexe, mobiliza. que renasce, né? Os encontros voltam a Amoriza os que acontecer. desperdoam, O né? jantar de Natal vai ser diferente. Tudo ali muito em volta. Então, a criança, ela traz essa nova vida. Sim. Né? Ela traz esse novo olhar, essa nova oportunidade. E realmente, né, uma criança que nasce, ela não é só filha da mãe e do pai. Sim. É filha do vizinho, da professora, da pediatra, de todo mundo, porque essa é a nossa sociedade. Sim. Né? E quando a gente pode, e muito ajudando essa comunidade no entorno, porque amanhã aquela criança vai ser colega do seu filho. Então a gente ter esse olhar também é muito interessante. É muito interessante também perceber o quanto que a maternidade vai mudando. A gente encontrei com uma amiga que também é mãe recente hoje, ela tem bebê de 1 ano, e a gente falou sobre como mudou o nosso olhar da empatia, inclusive em situações, por exemplo, aeroporto, você tá dentro do avião, aí a criança começa a chorar, você fala, ai que saco, por que essa mãe não cala a boca dessa criança? Ou, ai, dá um brinquedo. E aí quando você é Até mãe, que você entende que assim, amor, a criança precisa se expressar e o que ela tem muitas vezes é só o choro. E aí você cria uma empatia do tipo, será que é a fralda molhada? Será que tá com cólica? E aí você entende em outro lugar, o tipo, a coisa do carrinho, ajuda, coisas básicas assim, né? Verdade. Principalmente em avião. Agora que eu tô muito na ponte, as pessoas estão num nível de irritabilidade ou de impaciência, de tipo, não, tá na minha vez, as pessoas vão se atravessando. É um horror. Você fala, meu Deus, daí que tipo de sociedade a gente está sendo? Porque isso não é uma coisa isolada, não é o não outro. não é, exatamente. O nível da nossa intolerância, da nossa Coletivo. irritabilidade, tá uma coisa muito absurda. Assim, aí quando você vê, tipo, um bebezinho, uma criança num nível de completa vulnerabilidade, aprendendo tudo, você se percebe também, caramba, Vai, eu já quero O que dar você fora faz? na hora. o que você faz? Você vai ser a pessoa também que vai sair atravessando tudo, ou você pensa, respira e fala, não, calma aí, meu filho me tem como exemplo. Que tipo de atitude eu vou ter pedindo um café na padaria ao colocar a mala Então a no gente avião? precisa muito desse olhar da sociedade como um todo para que traga esse cuidado, esse afeto, esse respeito. E isso é muito cultural. Então são coisas que a gente tem que ir cultivando, tem que ir semeando, mas você vê que tem coisas que estão mudando na nossa sociedade, felizmente. Então isso é um trabalho contínuo, né? Hoje tem uma lei nova que promove que as prefeituras têm que organizar espaços com mais natureza para as crianças. Então são trabalhos, é cultura e a gente tem que ir semeando, né? E, Helga, para você que não tem filho, mas você é filha, Sim. como tem sido para você estar nesse papel como mãe, vivendo nesse dia a dia? Que tem mexido com você? Mais maternidade que essa aqui. Não, então, eu ia falar exatamente isso, né? Eu não tenho filho, mas eu sei que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito maternal, eu gosto muito de cuidar, né? Eu tenho isso em mim desde sempre, né? E hoje eu me vejo, quando a minha personagem canta lá o Cada 15 Dias, eu me identifico porque sou uma filha de pais separados. Meus pais se separaram, eu tinha 1 ano de idade, então eu vivi isso, de estar 15 dias lá, 15 dias aqui. Então eu fico hoje vendo, imaginando o que minha mãe sofreu, o que minha mãe passou. E, obviamente, eu tenho mãe, tenho madrinha, né? Fui criada com a minha avó também. Então, assim, tudo isso que a gente vive aqui, eu vi no lugar de filha, tá me colocando nesse lugar de compreender e de ter um pouco mais de sensibilidade no sentido de que, caramba, aí eu me lembro de ter sido tão estúpida com a minha mãe ou com a minha avó em determinado momento, mas ela só devia estar passando por isso ou por aquilo, né?
Então, assim, de me sensibilizar, de me colocar um pouco, assim, no lugar delas, assim, né? Uhum. E, obviamente, quando essa que canta o solo do Mãe do Gabriel, tem me pegado ultimamente essa questão de quando fala assim, e o relógio biológico, como é que vai ser? Quando que vai? Mas eu já tenho 44, né? Então eu fico pensando, tipo, eu acho que isso talvez eu não vá passar. Os milagres da vida. Os milagres da Pessoa vida maternal cheia de amor, estão soltos por aí. cheia de saúde nesses novos tempos, por que não? É verdade. Tipo É Sara, verdade. vá com 80, vai com E 80. você traz uma coisa, Régua, que eu até trago isso e falo como a maternidade, a paternidade, ela é um grande portal de cura. Sim. Porque é tudo isso que acontece conosco. Quando a gente passa a viver, a gente amplia tanto o nosso olhar e os filhos nos trazem tantos desafios, questionamentos que a gente ali... E se a gente se entrega para essa maternidade, para essa paternidade, para viver, se a gente busca recursos, busca aprender, busca o melhor caminho, é uma oportunidade enorme de a gente crescer como ser humano, Sim. né? Como profissional, como indivíduo, como tudo. Sim, né? é verdade. E a Maria Bia também, que não é mãe, como tem sido para você estar nesse papel, exercitando aí? Olha, eu não sou mãe, mas eu sou madrasta. E o meu eu já peguei pequena ali, peguei com uns 8 anos, já tá Então aí, já é tá bem mãe. já tá ali já com seus 17. Então, assim, eu sempre me senti, apesar de não ser mãe, mas eu sempre me senti responsável pela educação do Certo. Lorenzo. Um beijo, Lorenzo. Muito bom, Eu muito bom. sempre me senti muito responsável, porque eu falei assim, cara, eu sou uma menina legal, eu tenho muita coisa para passar para ele. E eu Uhum. quero que esse serzinho tenha um pouco de mim também. Eu quero contribuir para isso, que é nesse lugar da vila que você falou. Eu acho que a Exatamente. gente tem responsabilidade. Então, não é uma coisa assim, ai, não vou me meter, não. À medida do possível, dentro dos limites, Sim. eu acho fundamental. Eu acho que eu tenho essa função, eu tenho essa obrigação. Eu falei, não, Sim. eu tenho coisas legais para passar para ele. E você traz uma coisa Isso. tão importante que é esse papel da madrasta e do padrasto, né? Que muitas vezes é muito desafiador Sim. por causa de inúmeros motivos, mas ao mesmo tempo é tão importante. Então a gente tem que falar aqui para todas as mães e pais que tem uma madrasta por perto, que tem um padrasto, olhe com carinho, porque na verdade é essa pessoa que está próxima ali do seu filho, né? Então a gente tem que deixar algumas diferenças de lado e olhar para isso com muito afeto, não é? Porque é uma oportunidade maravilhosa de você ter mais um adulto ali cuidando e apoiando e olhando o seu Exatamente. filho, É. né? Eu acho dentro desse lugar assim, se a mãe e o pai mesmo puder acolher essa madrasta, esse padrasto, Sim. porque imagina, eu ia adorar, sim, se eu estivesse numa situação que meu filho tivesse com uma pessoa que gosta muito, que quer contribuir para a educação, que quer contribuir para esse ser humano ser um ser humano legal. Então, eu acho que tem que aproximar. Eu acho que a gente viu uns tempos assim, né, das famílias se aproximarem Sim, mais. sim. Tem essa... E a gente traz bastante essa reflexão até na Universidade de Paz, ou seja, com orientação para quem passa pelo papel de divórcio, com esse coach, para ter esse entendimento desses olhares, como isso é muito importante, né? Sim. Bom, e a maternidade é uma montanha-russa, né? Existe alguma cena ou música que para vocês captura essa essência da maternidade de uma forma tão potente que chega a arrepiar? Tem uma que eu acho bonita, eu acho difícil, é um dos solos que eu faço, que é Hoje Eu Sei, que é uma música muito lentinha no final da peça, o processo da amamentação, e que fala disso que a Helga falou, que é sobre esse processo, que quando a gente se torna mãe e pai, a gente, ao invés de olhar os pais como no lugar da falta, do que você não teve, que você acha que deveria ter tido, você fica agradecida pelo que você recebeu. E essa cena faz essa síntese, né? A minha personagem passa a peça toda achando um saco, a mãe dela ligando o tempo inteiro, e no final, quando ela começa a sentir as contrações, é a primeira pessoa que ela quer falar é com a mãe. Quando ela dá o primeiro peito pro bebê, ela lembra de tudo que ela recebeu da mãe, de todo o afeto, toda a preocupação. Então, acho que essa cena especificamente tem me pegado bastante atualmente. Que lindo, fiquei até emocionada. Não, eu vou fazer um adendo que eu falo tudo. Num dos ensaios, a Jéssica, a gente estava achando ainda, então a gente se esvaziava muito de rir, de chorar.
E aí teve um dia que isso é a música que mais toca mesmo, porque é o nascimento e quando a gente lembra das nossas mães. Eu só quero minha mãe agora. Eu só quero o colo da minha mãe. E a Jéssica fez uma cena linda, claro, no musical a gente não pode chorar muito, coisa. Ela chorava, ela ria, e daí nós, todas, minha mãe, foi tocado pelo diretor, por todo mundo que estava ali presente. Era um desequilíbrio equilibrado, uma atriz com uma mãe, e daí um choro, uma risada, e é uma música que foi a única também que fez eu trazer a minha mãe de verdade, tudo que ela fez. Porque Que eu fui ingrata. É um processo, processo, né? e é isso mesmo, né? Chorar. É meio que quase que a conclusão, né? Porque ainda tem uma ceninha depois no final, mais engraçada e tudo, mas é meio que essa conclusão, né? De que, tipo, depois de tudo, né? Agora eu tô aqui com esse neném, e agora? E agora? Caramba, se não fosse a minha E a minha mãe mãe, escondida. obrigada, mãe. Então eu acho que pra mim também é essa. Lembra? Embora hoje a Momento. gente não consiga mais assistir, nos ensaios a gente assistia muito e Graças chorava a Deus. muito, né? Nós ficamos lá fora, nós não podemos, é uma surpresa, não pode dizer. Às vezes, eu falei, essa cena vai me pegar sempre. Eu sou uma atriz que, tipo, uma cena me pega, eu vou chorar toda temporada, não adianta. E essa, eu não entro nem no final. A Helga já é mais madura. Ela entra, eu tenho que É que eu entrar não tô quando mãe. me some, porque senão. É assim. E para Maria Bia, tem alguma outra música assim que acho que traz alguma. Eu gosto muito da música da Márcia, porque eu acho que é aquela música que fala do primeiro filho. O que é o primeiro filho para a mãe, né? Apesar que, assim, todo filho é diferente. Cada filho é uma um. surpresa. Sim. Isso é muito legal isso na peça, porque assim, a personagem da Jéssica, a Dani, ela tem essa rede de apoio, porque essa aqui tem 3, essa tem 5, eu tenho 2. Mas cada filha é diferente. Então, assim, claro que a gente pode falar muita coisa pra ela, mas ela vai ter uma experiência dela única. E é o primeiro bebê E é o dela. primeiro bebê. Então, quando ela canta, ó, fica até em pé daqui, quando ela fala assim, sou mãe do Gabriel, é que pra mim parece assim, tudo valeu a pena pra eu chegar até aqui, porque eu sou mãe do Gabriel. Então, eu acho muito linda essa música. E como tem sido, quer dizer, como foi todo esse processo, na verdade, imagino, tanto da escolha do elenco, do papel para cada uma de vocês, e tá nessa experiência de trabalho junto com a Cláudia Raia e com o Jabas, que estão pais recentes, né? Como foi tudo isso? A escolha do elenco, você vai ter que perguntar pra eles, né? A divisão aí de quem ia fazer o que sim. personagem, que quando a gente já chegou pra ensaiar, já estava tudo decidido, né? Você vai fazer tal, você vai fazer tal, você vai fazer tal. Mas o processo é lindo, foi lindo, né? E assim, a Cláudia comprou essa peça, quando ela comprou os direitos dessa peça, ela estava nesse processo de tentar engravidar de novo, né? Então, eles assistiram essa peça, ela falou, não preciso montar, e ela estava vivendo esse momento. Então, assim, é uma realização mesmo, de fato. Então, assim, eles estão, eu tenho certeza que foi tipo, maravilhoso para eles, assim, realizar, né? E tudo que eles passaram, assim, pra gente, do amor que eles tinham por esse espetáculo, transbordou, assim, pra gente, né? Transborda mesmo. Pra gente estar aqui e fazer também, tanto pela gente, pelas nossas mães, por todas as mães, Sim. e por eles também, Por né? ele, Jabas é amigo da gente, que então já mistura tudo. A Cláudia é maravilhosa, não teve um ensaio, né? Que ela não ria, não chorava. De novo, Estavam bem presentes mesmo, assim, a Cláudia foi muito bem presente, mesmo não estando em cena, né? Mas estava sempre presente, sempre nos ensaios, nos corridos, né? Nos passadões, dando lá sempre as dicas e ajudando a gente, né? No que fosse preciso, assim, a gente é muito Mãe, feliz né? aqui. Ai, que delícia, Mãezona. gente. Eu imagino. E, bom, nós na Universidade Paz, nós temos cursos, a gente tem uma comunidade, o Clube Unipaz, nesse entendimento que quanto mais recursos e conhecimento a gente trouxer, esses pais vão conseguir ter mais leveza, mais conexão e esse poder de escolha. Porque conforme ele entende as necessidades dos filhos, as fases, o que acontece, então quando aquilo começa a aparecer um desafio, ele fica mais confortável e consegue ter essa relação com muito mais leveza. E nós escrevemos um livro
da comunicação frescobol tênis, porque é uma metáfora, não foi criada por nós, na verdade, parece que foi criada pelo Milor Fernandes, um carioca, que diz que é um dos criadores do frescobol como sendo um jogo aonde ninguém perde, ou melhor, aonde todos ganham. E depois Rubem Alves também escreveu sobre isso, sobre as relações, e a gente foi entendendo que a metáfora da comunicação frescobol, ela compreende vários recursos importantes que a gente precisa levar para a relação com os filhos, para a relação com o parceiro, com amigos, no ambiente de trabalho e também no nosso jogo interno. E quando a gente fala dessa comunicação tipo frescobol, ou seja, é onde a gente joga a bola com uma intenção clara para o outro pegar. E quando a gente leva isso para a metáfora da comunicação, então você faz aquela comunicação com essa intenção clara para que o outro consiga pegar. E não simplesmente vem a bola, o pai, pá, e o filho, pode deixar que eu vou crescer e um dia eu que saco. Então, a gente tem trabalhado muito essa metáfora, levado para empresas, para escolas, e eu queria saber se você acha, você me contou aqui que você teve esse processo até na sua terapia, se você puder compartilhar um pouquinho esse bate-bola com a gente. Antes de começar a gravar, né, eu comentei sobre isso porque foi uma frase que eu ouvi na análise, né, sobre a importância da comunicação e, na verdade, nas trocas relacionais, a importância do frescobol, que a gente só ganha quando a bola não cai, diferente do tênis, que você ganha, faz ponto, quando tu vê o outro se fuder, e aí você acha que tá surfando a onda, tá maneiro, mas na verdade não é. Isso é um desafio diário, assim. E é claro que às vezes a gente tenta, mas nem sempre é possível, porque muitas vezes na tentativa dessa comunicação mais assertiva, vem à tona as nossas feridas, o que a gente aprendeu, e muitas vezes a gente aprendeu numa traumas e aprendeu numa rede também que tinha menos recursos do que a gente, então o ideal é que a gente vá sempre fazendo essa evolução, né? Não só de tempo na comunicação, isso é uma coisa que eu percebo, inclusive, na troca com o meu filho, né? Às vezes, esses dias, o meu filho, que é um bebê, eu brincando com ele, ele tava irritado, e pá, deu um tapão na minha cara. Aí eu respirei. Falei, filho, não pode bater na cara da mamãe. A mamãe bate em você? Aí ele começou a fingir que não era com ele, aí começou a mexer na unha. Eu falei, não. Tá, A mamãe está falando com você. Mamãe bate em você? Ele, não. Eu falei, então por que você bateu na mamãe? Aí a minha mãe tinha me ligado bem em seguida. Eu falei, aqui, ó, teu neto tá batendo na minha cara. Ela, que isso, Mari? Não pode bater na mamãe, não sei o que. Aí você vê que... Eu fui uma criança que fui criada naquela coisa. Fez besteira, toma palmada. Eu apanhei a beça, meus irmãos também. E faz parte de uma cultura daquela época. Anos 80, 90. Era isso a base. E aí, não significa que você recebeu isso, que você tem que entregar isso para o mundo. E muitas vezes, até, eu tenho feito esse exercício, mas nem sempre é possível. Quando você sente o ataque, você fala, cara, isso não é sobre mim, é sobre o outro. Às vezes você respira, mas às vezes você também dá a respostinha, que é... Certo. E aí, não é o ideal, mas muitas vezes é o que é possível, porque também é um processo que não é unilateral, né? E assim como a gente começou a nossa conversa, é uma grande montanha-russa. E para você acha que você tem jogado mais frescobol ou mais tênis? É muito louco, assim, né? Vou falar da minha relação com a minha mãe, no caso, né? Eu me lembro que... Ai, pode contar a piada. Mexeu. Fui ajustar o figurino, ela falou, tá mexendo, né? Nem tá mexendo. Nós estamos vivas. Eu me lembro que em 2020, eu estava falando muito sobre a minha relação com a minha mãe na terapia, que a gente estava brigando demais. Brigando muito. E a minha mãe, ela foi uma mãe que como a Júlia, trabalhou fora a vida inteira e eu precisava ficar com a minha avó. Então, quando chegou no determinado momento da vida que ela passou a trabalhar menos, era como se ela quisesse resgatar tudo aquilo que ela tinha perdido enquanto eu era criança, só que já não dava mais, porque eu já estava vivendo outras coisas, eu já era adulta, eu já estava vivendo a minha vida e eu já tinha 40 anos. Então, a gente estava brigando muito, né? Então, e com isso... Eu me lembro que eu só estava jogando tênis com ela. Só jogando tênis. Só rebatendo. Só rebatendo. E hoje, né? E esse processo dessa peça também me fez pensar muito, inclusive, no momento dos ensaios, ela passou mal, ficou doente, eu tive que sair daqui correndo, ir para lá. Verdade. E aí eu comecei a entender melhor esse lado dela,
desse resgate, dela querer ter esse resgate, e comecei a pensar, eu acho que o máximo que eu puder, eu vou deixar ela resgatar esse tempo perdido, que foi um tempo perdido para ela, e vou estar aqui com ela, eu vou estar aqui do lado dela para ela poder chorar tudo. para ela poder me ter, né? Então, agora eu tô jogando frescobol com ela. Que bom. Pais e mães que passam por esse desafio e acham que não é tempo, é sempre tempo. É sempre É tempo. sempre tempo. É sempre tempo, e vou dizer, é sempre tarde, porque o tempo voa. E eu perdi o meu pai, e eu me lembro que quando meu pai morreu, eu pensei, caramba, quanto tempo eu perdi, quantos nãos eu disse pra ele, ai pai, hoje eu não vou poder almoçar aí não, domingo, porque domingo a peça é mais cedo, eu tenho que ir pra cá, eu tenho que ir pro teatro, hoje não vai dar não. Quantos domingos eu deixei de ir, e ele foi embora, e aí, né? Então, assim, é sempre tempo, não, é sempre tarde, porque o tempo voa, e quando Isso. você vê, já foi, já passou. Depois você vai se arrepender. Mas não desista. Não desista. Isso é maturidade, né, também. Sim, amor, né? sim, maturidade completa, com certeza. Giovana quer falar sobre o frescobol tênis? Eu não sei, eu sou meio que uma aluna, como diz, rebelde, tudo depende, eu sou esquisita como mãe. Primeiro que eu uso muito o humor, não sei se é uma coisa que se pode falar, Eu mas acho que o humor é uma grande qualidade, o humor é um ótimo recurso. Eu criei meu filho Entendendo que o filho também, talvez ele tenha momentos sérios, né? muito. Mas o humor é um bom recurso, Não né? é uma Onde você má- encontra uma leveza. O humor, no meu caso, com o meu filho, que é meu filho único, foi nos momentos, eu sou uma mulher de grandes momentos. Então, nos momentos que realmente a gente tinha que tudo podia acabar, a gente riu. Não da situação de nós mesmos, mas a gente é mais forte do que nós. Sim. Agora, a história do frescobol, eu quero levar esse livro, hein, Ana? Eu tô lá na É segunda-feira. presente, é isso mesmo. Depende, porque como eu sou ao inverso das coisas, se eu me vejo numa situação de risco de vida, que eu já me vi várias vezes, eu salvo a minha vida de uma forma inusitada, com calma, com serenidade. Parece que Jesus aparece. Então, eu já me salvei de coisas, eu não sei explicar, parece engraçado, mas... Sim. Se eu tiver que cortar para me salvar, ou porque essa pessoa... Mas a gente fala muito isso Sabe mesmo, como Giovana. mãe? Tem horas que talvez a gente vai Sim, ter mas que é jogar raro. um tênis no momento de risco, no momento de alerta, a gente vai ter. É só né? nesse momento que eu precisei dar um corte, as pessoas ficaram com medo, porque não mexe com meu filho. Mas senão, eu estou sempre a lidar. A canseira também, ficar o tempo inteiro aqui. Mas esse trabalho. Mas a gente que é ter essa interessante. intenção de poder. Como ou ela seja, falou, esse ajustar a trabalho bola, que eu também fiz com a minha mãe, que fui grata milhões de anos. Quando tu começa a fazer isso e fala, meu Deus, é sempre da gente que surge. E a Maria Bia, como vai aí? Tem jogado mais tênis, frescobol? Eu achei interessante isso que a Giovana falou do humor, né? Que assim, a minha linguagem do amor é comida e humor, tá? Aí me ganha. Ok, Me ganha. ok. Se eu contar a piada aqui, a pessoa não entendeu. Não sei o que, acho que não vai vingar aqui essa amizade, esse relacionamento. E a minha mãe fala isso, né? Ela fala que eu sempre fui a palhaça da família, porque realmente eu vou passando muito leve, assim, pelas coisas. E mesmo quando, eu briguei, aconteceu alguma coisa, a minha mãe fala isso. Eu acabei de brigar, já tô lá que nem a gata de pensão, como se nada houvera. Mãe, tal coisa. Eu não tenho essa de Belém, Belém, nunca mais eu tô de bem. Não Olha, que tenho essa. ótimo, que ótimo. E ela Isso é- sempre... Então, inclusive com você Pro mesmo, bem você ou pro também joga mal. frescobol. Isso. Né? Porque o Humor e nosso amor. jogo interno também é muito importante. Ou conosco você joga tênis. É Isso é importante a gente também jogar frescobol conosco também. Então, Importantíssimo, Ana. mas às vezes eu me pego jogando tênis comigo Então mesma, amacia tá? essa bola. com certeza. Amacia essa bola. Interessantíssimo, É. Porque os pensamentos... Total. Então. Sim. E agora, meninas, eu tô aqui, olha, maravilhada, mas daqui a pouco vocês estão aqui aturando. Fazer a festa! Eu vou estar lá Eu só queria segunda-feira. falar mais uma coisinha. Olha,
Primeiro, cada uma de vocês vão ganhar um curso nosso. Mentira, Lógico. E para quem é mãe, para quem é madrasta, para quem é filha, porque vocês vão ver que maravilhoso que é. E eu quero dizer uma coisa. Então, aqui, para essa nossa audiência, do podcast Café com Paz, e para toda a audiência de vocês, se vocês puderem dar assim uma mensagem, deixar uma mensagem para essa mãe que está ali por trás, o que você deixaria? Você não vai dar conta de tudo e tá tudo bem não dar conta de tudo. Mas, com certeza, vão ter momentos em que você não vai conseguir se imaginar sem estar vivendo aquela história com aquele filho ou aqueles filhos. Ai, meu Deus, eu vou decupar amor. Amor, humor e um bom prato, né, de comida, né? Um prato de comida. E que eu quero dizer assim, se você errou, foi tentando acertar. Eu sei que foi. E outra coisa que eu acho que é importante, que isso tem a ver até com o nosso espetáculo. Eu gosto muito que quando as pessoas vêm assistir a nossa peça, elas saem com aquela coisa assim, não é só sobre mães, é sobre a amizade. É sobre a amizade dessas 4 mulheres. Então, tem amigas, troque mesmo, porque eu fico muito orgulhosa disso. Quando os amigos vêm e falam assim, eles não falam de mim, eles não falam de ninguém, eles falam, vocês 4, É verdade. vocês são maravilhosos. Então, acho que a gente conseguiu esse lugar da amizade, a amizade entre essas mulheres e nesse lugar desse lugar do maternal mesmo, Sim. como a Helga fala. A Helga tem essa postura. A Helga é uma mulherão, né? Ela é bocão, mas a Helga tem um coração, ela tem uma sensibilidade que é inversamente proporcional. Ela tem uma coisa. Mais mãe que eu. Ela tem uma coisa assim tão meiga que, enfim, é isso, tenho amigas, boas amigas. Então vamos fazer um brinde aqui às brinde. mães, aos pais, a todas essas famílias lindas. Aos bebês. E abaixa As a mães. culpa, que a gente faz com a intenção de acertar e isso. buscar os melhores caminhos, os melhores recursos. Isso. Não tem fórmula do sucesso, não. Viva! E Deixa eu ver. esse espetáculo maravilhoso vai embarcando agora para o Rio de Janeiro, aquela terra Exatamente. maravilhosa Caramba, que eu amo de passarinhos. paixão. Estamos chegando. Então, que estarão no Teatro da Gávea. Sim, no Teatro Sexta, das sábado e Artes. domingo. Isso, Teatro das Teatro Artes. das Artes. No Shopping da Gávea. Sextas, sábados e domingos. Estreando dia 7 de novembro até o dia 13 de dezembro. 14. Meus horários, Helga, É isso. Sexta e sábado, 8. Domingo, 18. Exatamente. Mentira, 19. 19, muda. Sexta e sábado, 20 horas. Domingo, É 19 isso. horas. Então, Venham. gente, não percam e curtam essa emoção e vamos viver a vida em família, porque é muito gostoso. Muito. Meninas, obrigada. Só quero saber desse curso agora. Ana! Café com Paz, o podcast da Universidade de Paz. Sou Ana Luísa Meirelles e junto com o Dr. Vimer Botura, mergulhamos na parentalidade e nas relações entre pais e filhos, convidando pais e especialistas da área para as nossas conversas. Nosso programa oferece insights práticos e conteúdo para fortalecer laços familiares e o seu desenvolvimento pessoal. A cada episódio exploramos estratégias e compartilhamos experiências que ajudam a criar um ambiente familiar mais amoroso e compreensivo. Junte-se a nós para aprender, crescer e desenvolver suas relações familiares. Obrigada por ter ouvido o nosso episódio do podcast Café com Paz. Deixe a sua avaliação do podcast e compartilhe com quem você acha que pode se beneficiar em ouvir essas conversas. Para saber mais sobre o nosso trabalho, acesse o nosso site e redes sociais. Você encontrará toda a informação que precisa, assim como a ficha técnica do podcast e nossos contatos.